Olá, amigas do nosso canal Plástica em Foco. Hoje o tema é como manter firmes as suas mamas após a cirurgia plástica. Você que está programando a sua cirurgia plástica das mamas, fica comigo desse vídeo até o final, porque eu quero te dar dicas sobre cuidados das mamas para que elas se mantenham mais firmes, prolongando assim mais o seu resultado após a sua cirurgia de mama. Eu sou a doutora Márcia Freire, sou cirurgiã plástica, especialista em contorno corporal e cirurgia mamária, e hoje eu quero falar para você sobre cuidados que você pode ter após a sua cirurgia plástica mamária. São dicas e cuidados para que você mantenha o seu resultado por mais tempo, com mamas mais redondinhas e sem uma nova queda. Dicas sobre manutenção do peso corporal. E por que isso é importante? As mamas, elas são formadas por tecido gorduroso, que é mais frouxo, tecido glandular, que é aquele que produz leite, que ele é mais duro, e ela tem também ligamentos que vão desde a pele, atravessam a mama e vão se inserir no músculo peitoral. Esses ligamentos são chamados de ligamentos de sustentação. Eles auxiliam que a mama fique no lugar por mais tempo. Quando a pessoa oscila muito de peso, ela engorda, depois ela emagrece, aquele efeito sanfona, o que acontece com esses ligamentos? Eles esticam quando você acaba aumentando de peso. Por quê? Porque a mama tem tecido gorduroso. Então, se a paciente engordou, a mama vai engordar também. Então, ele vai esticar, aí a pessoa perdeu peso, ele vai voltar. E nesse processo de esticar e voltar, os ligamentos vão ficando frouxos. Então, muitas pacientes se queixam que elas têm mamas flácidas, mesmo que não passaram por uma gestação ou aleitamento, mas por causa do efeito sanfona. E isso é real e é muito comum, tá? Então, se você já fez a sua cirurgia, ou fez uma redução de mama, ou fez uma mastopexia com ou sem a colocação de prótese, enxertou gordura ou não, o peso adequado e mantido é um ponto fundamental para que você mantenha esse seu resultado. O segundo cuidado é de utilizar sutiãs adequados, que sustentem a mama, que protejam a mama, deixem com um formato mais redondo, mesmo após o período de pós-operatório. Então, eu tenho muitas pacientes que relatam, eu quero fazer a cirurgia e não quero mais utilizar sutiã. Tudo bem, em um evento, utilizando uma roupa, ou, mas no seu dia a dia, no trabalho, ou às vezes até realizando esportes, é importante que tenha uma sustentação de um top ou de um sutiã mais adequado, sem aros, sem rendas, aquele mais confortável, tá? Então, utilizar roupa sem sutiã ou se sentir tranquila não usando sutiã é uma coisa bacana, mas no seu dia a dia eu sugiro que você utilize. Agora, gente, uma paciente, digamos que fez redução de mama. Uma coisa é ela utilizar aquele sutiã pesado, que machuca, que aperta, onde sobra a mama para o lado, para o medial, para o lateral, onde ela tem aqueles cortes aqui na região dos ombros. Outra coisa, quando ela se livra disso, quando ela diminui as suas mamas, ela vai utilizar um sutiã muito mais confortável, mais fininho, um tecido mais fino, às vezes só realmente para uma proteção, com a roupa, para que não fique transparente. Então é totalmente diferente, tá? A hora que você livra desse desconforto, por exemplo, das mamas gigantes, e você tem uma mama de tamanho normal, usar ou não sutiã não vai causar nenhuma aflição para essa paciente, porque ela não vai mais sentir dor, ela não vai mais se sentir desconfortável com o tamanho das mamas, tá bom? Mas eu acredito que utilizar de um modo rotineiro seja bacana, ele vai proteger e ele vai dar realmente uma sustentação mais adequada.
Atividade física. Atividade física, ela tem um lado positivo, que é você realizar suas atividades, você manter o seu peso, né? Então acaba fugindo daquele efeito sanfona que eu falei, que pode causar flacidez, pode deixar as mamas com mais queda, né? Com pitose, que a gente chama. Ele tem essa parte positiva. Além disso, tem muitas pacientes que fazem musculatura com o peitoral. Lembra que eu falei que tem ligamentos que vão da pele e atravessam a mama e vão até o músculo peitoral? Então, se você hipertrofia o músculo peitoral, até você consegue diminuir um pouco o índice dessa flacidez mamária, tá? Agora, a atividade física, ela tem um lado negativo quando você vai fazer exercícios de muito impacto. Então, jump, corrida de alta performance, você tem mais impacto e é importante nesses exercícios que você utilize um top adequado, tá bom? Porque querendo ou não, você tem a força da gravidade puxando a sua mama para baixo e você tem microtraumas, né? Pelo impacto que esses exercícios geram, tá? Mas, no geral, eu sou super a favor que você continue fazendo as suas atividades físicas sem problema nenhum, só toma cuidado com esse alto impacto. Outros cuidados importantes com a alimentação. Então, eu tenho um vídeo falando de alimentação para cicatrização, utilizar alimentos que sejam ricos em ferro, alimentos que vão ajudar na formação do colágeno, aqueles com vitamina C, selênio, vitamina E, alimentos que têm muita proteína, né? Cuidar muito bem do seu intestino para que você possa absorver essas proteínas. Então, a alimentação não inflamatória, uma alimentação equilibrada, claro que ela vai fazer você ter uma formação de colágeno melhor, ter uma pele mais saudável. Isso entra dentro da longevidade saudável. Como os alimentos auxiliam, tem aqueles alimentos também que acabam prejudicando, que são os alimentos inflamatórios. Muito açúcar, muita gordura de qualidade ruim, então isso aí você deve evitar. Uma boa hidratação da pele, você pode utilizar cremes, óleos da sua preferência. O que eu indico é você utilizar um creme hidratante da sua preferência e nesse creme pingar umas gotinhas ali de óleo de amêndoa, fazer aquela misturinha e passar numa massagem circunferencial, até como se fosse uma drenagem linfática, mas que vai auxiliar a sua mama a não perder líquidos, né? Vai proteger e quanto melhor hidratada ela estiver, menor é a chance dela cair. Coisas que você deve evitar. Gente, tabagismo causa traumas nos vasos sanguíneos e acaba fazendo com que você tenha uma perda do viço da pele, da elasticidade. Então, deixa isso de lado. E quando eu falo tabagismo, eu estou falando de vapor, narguile, tudo aquilo que pode causar um traumatismo vascular e causar um envelhecimento precoce da sua pele. Entra nisso também a exposição solar. Se expor ao sol é legal, a gente produz vitamina D, mas com muito cuidado para que isso não seja uma rotina e que você não se exponha por muito tempo, causando aquelas queimaduras primárias, onde deixa a pele muito vermelha, formam manchas. Isso também acaba causando o envelhecimento da sua pele, tá bom? Então, fez a cirurgia, toma esses cuidados. Cuida bem da sua mama para que ela se mantenha com o melhor resultado possível. Tem fatores que nós não podemos fugir deles. O fator anatômico, o formato da mama. Mamas que são mais largas e são menos projetadas, elas vão se manter firmes por mais tempo. Pacientes que têm uma pele mais espessa na mama, também elas têm essa capacidade de manter a mama no local por mais tempo. Agora, pacientes que têm a base da mama mais estreita, pele fina com estrias, são pessoas mais suscetíveis
a queda das mamas após a cirurgia. E isso independente de você utilizar uma prótese microtextura, poliuretana, perfil alto, perfil super alto, submuscular total, dual plane reverso. Essa característica da pele, ela é importante. Então, para essas pacientes, a minha sugestão, a minha opinião é que ao fazer, por exemplo, a mastopexia, tome cuidado com próteses muito grandes, tá? Dê preferência a próteses mais largas, menos projetadas e, na minha clínica, a técnica que eu uso é o dual plane reverso. Eu faço uma sustentação da prótese com músculo na lateral e inferior. E também utilizo aquela técnica que muitas falam, né, que é o sutiã interno, que na verdade é uma técnica de sustentação submamária no polo inferior da mama, para que essa prótese não escorregue. Outros fatores, né, que não se pode fugir é o nosso caminhar nessa vida, o nosso próprio envelhecimento, momentos que você passa por uma gestação, aleitamento, são momentos da vida de uma mulher, momentos que você aumenta um pouco de peso, diminui, épocas que você às vezes tem um estresse maior. Então, gente, a gente não pode fugir da vida, mas a gente pode controlar muitos fatores de estresse na nossa vida, tá? Então, quando você decidir pela gestação, pelo aleitamento, ou isso não fizer parte da sua vida, não tem problema. No restante que a gente pode atuar, nós vamos atuar para te ajudar. Gente, vamos para as perguntas mais frequentes aqui no consultório sobre cirurgia de mama, só que antes disso, eu quero saber se você está curtindo esse vídeo, se você está gostando, se isso está agregando para você, se te facilita escolher a sua cirurgia, enfim, olha, e aproveita, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve, toca o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente venha trazer e compartilha para aquelas pessoas que estão também procurando a cirurgia plástica mamária ou que já fizeram, tem dúvidas, enfim, coloca suas questões aqui nos comentários que a gente vai responder para você, tá? Vamos lá para as perguntinhas. Olha só, a gente estava falando de gestação e aleitamento. Minha paciente perguntou: posso amamentar após a redução das mamas? Na grande maioria dos casos, sim. Tá? Apesar da gente reduzir as mamas, são mantidas, a glândula mamária é mantida numa parte dela, os canalículos que vão levar o leite, todo aquele complexo areolo papilar que oferta o leite para a criança. Então, na grande maioria dos casos, sim, tá? Apesar de você diminuir a mama, de você ter um processo de cicatrização internamente. Um ponto importante é que as mamas, elas vão sofrendo uma transformação no decorrer da vida. Uma mulher mais jovem, ela tem mais glândula mamária, ela tem a capacidade de produzir mais leite. Conforme você vai tendo mais idade, por exemplo, uma mulher de 35 anos, ela já tem menos glândula mamária, ela já tem uma transformação da glândula em tecido adiposo. Isso acontece em todas as mulheres, em maior ou menor grau. Então, talvez uma paciente que tenha tido filhos com 20 anos e produzido bastante leite, e ela passa e ela vai ter um outro filho com 35 anos, talvez a produção de leite dela com 35 anos seja menor do que aos 20 anos, tá bom? Exceções existem, claro, mas em geral acontece isso com a vida reprodutiva das mulheres e a produção de leite. E outra perguntinha, minha mama pode crescer novamente? Isso, quem me pergunta são as pacientes que fazem a redução de mamas. Elas sofrem muito com as mamas gigantes e aí elas querem diminuir o máximo possível. E tem essa preocupação, né? As mamas, elas podem aumentar caso a paciente engravide, que aí você vai ter a alteração da gestação, ou aumente muito de peso, porque como eu falei, tem o tecido gorduroso ali nas mamas. Então, fatores como oscilações de peso podem alterar. Agora, aquela mama gigante que a paciente tinha,
Não vai chegar nisso, né? Mesmo porque depois que elas fazem a cirurgia, elas têm muito mais vontade de fazer exercícios, dieta, se recupera uma autoestima e uma qualidade de vida muito grande. Nunca tive uma paciente que reduziu a mama e depois voltou a aumentar muito a sua mama. De maneira nenhuma. O contrário acontece. Elas diminuem de peso e a mama às vezes diminui mais ainda. E a nossa terceira perguntinha... Toda cicatriz é igual nas mamas? Não, gente. Para cada cirurgia de mama existe uma cicatriz. Pode ser só no sulco mamário, pode ser ao redor da areola, pode ser vertical, pode ser em T invertido, pode ser em L. Essas cicatrizes, elas dependem muito do tamanho que a mama tem, da largura da mama, do quanto de queda essa mama tem. E olha, tem pacientes que têm uma mama totalmente diferente da outra. Né? Isso existe. Então, em alguns casos, a cicatriz de uma mama acaba ficando um pouco até mais extensa que a outra, tá? Porque a gente sempre vai corrigir de acordo com aquela mama existente. Minha opinião, qual é o objetivo? É você deixar as mamas simétricas, mais bonitas, mais redondas, adequadas para o perfil daquela paciente. Então, independente do tipo de cicatriz que você tenha que realizar para alcançar esse resultado, eu acho muito viável e muito importante. E além disso, eu tenho um vídeo aqui falando sobre dicas e cuidados de cicatrização. Eu vou deixar aqui no descritivo para você poder acessar. Então não se preocupe com isso. A nossa preocupação é dar um formato adequado e manter o máximo possível o seu resultado. Espero ter ajudado vocês. Esse assunto de cirurgia plástica de mama tem um potencial enorme. A gente fala muito disso porque é uma das nossas especialidades. Espero ter ajudado você. Se você tiver questões, manda para mim. E olha, até a próxima com vocês.